Bem, amigos, hoje, último dia, direto de Chicago, AUA 2023. Que dias! Foram dias de muito aprendizado aqui em Chicago, cidade maravilhosa, e trazendo para vocês aqui os highlights, os pontos altos, na nossa opinião, humilde opinião, do Congresso. A nossa intenção aqui é cada um falar 2 ou 3 trabalhos, estudos ou novidades que chamaram mais atenção nesse Congresso. Então eu vou começar aqui pelo José Eduardo Vettorazzo, todos nós aqui, vocês que já nos acompanharam do Iuro, eu, Bruno Benigno, José Eduardo Vettorazzo e Paulo Maron. Zé, vamos começar por você. Quais são os seus 2 ou 3 aí tópicos? O que vai mudar a sua prática na segunda-feira? Olha, uma coisa que chamou bastante atenção foi umas discussões importantes sobre realização ou não de biópsia dos tumores renais para definir qual o melhor tratamento. Basicamente para definir se o paciente vai ser operado, que é a nossa conduta na maioria dos casos, ou se ele pode não ser operado com segurança. Então, essa biópsia foi discutida para os pacientes com lesões de até 3 centímetros, né? Os pequenos tumores renais. A gente não pode, a princípio, transportar isso aí para o mundo de pacientes com lesões grandes, maiores que 4 centímetros. Então, mas foi uma discussão interessante e com muita gente voltando a fazer biópsia antes da cirurgia para definir, por exemplo, se vai ser operado, se vai ser uma cirurgia parcial com retirada apenas do tumor ou se, dependendo do subtipo do tumor, né, do tipo histológico, o paciente vai ter que ser submetido a uma retirada total do rim. Então, isso foi um ponto bastante importante. E outra coisa que chamou bastante atenção foi a quantidade de tecnologia que as empresas estão tentando inserir na urologia, principalmente para o tratamento da hiperplasia prostática, como por exemplo a iTind, Rezum, Urolift, então grandes estandes aqui dentro da área comercial do Congresso e muita discussão, muita gente falando como do single port, né, um robô no qual a gente tem apenas uma incisão na pele, através da qual a gente coloca as pinças dentro da cavidade do paciente para fazer cirurgias para tratamento de câncer de próstata e câncer renal. Então, assim, nós não temos esse tipo de equipamento no Brasil até o momento, mas aqui conversado em alguns momentos como se fosse assim uma coisa simples que todo mundo já tem, que já faz há muitos anos, com um grande número de casos feitos e nós aqui, pelo menos do Brasil, ainda olhando meio assim, querendo, cadê, né? Cadê a nossa... Quando é que chega o nosso? Mas acho que esses foram os 2 pontos que me chamaram bastante atenção. Legal. Maron, quer complementar aí quais foram os 2 ou 3 tópicos aí mais quentes na sua opinião desse congresso? Olha, Bruno, eu vou destacar a atualização das diretrizes do estadiamento, do screening, do rastreamento do câncer de próstata. Eu acho que isso foi uma grande surpresa para muitos de nós, né? Então, basicamente, eu destaco três grandes alterações aí, né? O estadiamento começa a partir dos 40 anos, se você tiver um histórico familiar, se tiver um fator de risco. Isso foi uma grande novidade, que o americano ele é mais permissivo. Normalmente ele costuma orientar nesses guidelines que a gente poderia começar um pouco mais tarde. E nesse caso ele fala, olha, você pode começar a partir dos 40 anos que vai ser bem-vindo. Acho que essa foi uma grande alteração aí que vai trazer uma mudança na nossa prática clínica. Além disso, o intervalo de PSA. Eles também mudaram. Fica em torno de 2 a 4 anos, foi a orientação. Você pode fazer PSAs a cada 2 anos, a cada 4 anos. Né? É claro que a gente tem que lembrar que a nossa realidade é completamente diferente da realidade americana, porque nós temos uma miscigenação muito maior, nós temos uma outra população, o acesso a questões do Sistema Único de Saúde, do convênio, enfim, né? Essas questões que a gente sabe no nosso país. Então a gente tem que... olhar direito esses dados para a gente poder interpretar e ver se isso é uma coisa que vai de fato mudar a nossa prática clínica amanhã. E eu acho que o último ponto nessas diretrizes foi com relação ao toque retal, né? Nesse guideline, para todo mundo saber, a recomendação é você deve, você pode ou você não deve. Né? Dessa vez eles colocaram que você pode fazer o toque, mas não necessariamente é obrigatório fazer. Então isso é uma questão aí que é debatida no mundo todo, né? Mas eles já se posicionaram falando que você pode fazer, importante você compartilhar a decisão, mas não é obrigatório para a realização do rastreamento. É interessante, isso aí vai dar muito o que falar. Eu estou muito ansioso para saber a opinião dos outros colegas urologistas, né? A minha opinião particular a respeito dessa questão do toque, eu acho que tem que individualizar, né? A realidade brasileira, a gente ainda tem muitos pacientes, como você mesmo pontuou, que chegam com uma dificuldade de acesso, né, à saúde. Então, eles já chegam com um estágio mais avançado da doença. Então, eu acho que
Talvez a gente não chegou ainda nesse ponto de parar de fazer o toque retal, mas acho muito válida a discussão. Mas trazendo para todos vocês aqui os meus 2 pontos importantes, eu acho que o estudo, a vedete aí desse congresso foi a apresentação dos dados do estudo chamado EMBARC. O que o EMBARC fez? O EMBARC ele pegou homens com câncer de próstata que já tinham sido operados ou já tinham feito a radioterapia, ou ambos, né? Fez a cirurgia e depois fez a radioterapia, mas o PSA desses homens voltou a subir, mas não voltou a subir de uma forma lenta e gradual, voltava a subir com uma velocidade muito rápida, a gente chama velocidade de duplicação menor que 9 meses. E esses homens foram investigados e eles não tinham metástases, então o PSA deles subia depois do tratamento inicial, mas a gente não achava o foco da metástase. Até pouco tempo atrás, basicamente, nós tínhamos 2 opções. Ou só observar esses homens até a metástase aparecer, ou utilizar a utilização de um bloqueador de testosterona. O que esse estudo fez foi adicionar uma medicação oral chamada enzalutamida, que já é bem conhecida no estágio em que o homem já tem metástase, e eles mostraram que se nós dermos essa medicação antes, no momento em que o paciente ainda não tem metástase e os níveis de testosterona dele ainda são altos, esse homem vai ficar mais tempo sem apresentar a metástase. Os dados de sobrevida, ou seja, a chance de sobrevivência, há uma tendência de ser maior, mas os dados ainda não estão maduros. Então, o que esse estudo concluiu? Que dar a medicação associada ao bloqueio de testosterona tradicional retardou o surgimento da metástase. E um outro ponto importante desse estudo foi que o remédio, a medicação, não foi dada de forma contínua. Os pacientes recebiam por 36 semanas. E se o PSA dele estivesse baixo, ele podia interromper o tratamento. Então, muita coisa para discutir, eu não quero entrar muito em detalhes aqui nesse estudo, mas acho que é um estudo que a gente ainda vai dissecar ele nos próximos meses. E por último, o que me chamou a atenção foi o exame do PET, de PSMA, que tradicionalmente a gente usava num cenário em que eu queria descobrir se o homem tem metástase, trazendo e mostrando o seu valor num cenário em que eu quero descobrir se a doença rompeu ou não a cápsula da próstata. Para você entender, às vezes a gente vai operar um paciente e a ressonância diz para a gente que tem uma ruptura da cápsula da próstata. E aí eu, como cirurgião, mudo a minha tática e talvez até tenho que tirar o nervo daquela região, do lado direito ou do lado esquerdo. O que esses pesquisadores mostraram é que quando eu pego a informação da ressonância e jogo um PET de PSMA em cima, eu consigo ter uma noção melhor de se aquele homem tem ou não comprometimento fora da cápsula e logo eu vou mais preparado para a cirurgia desse paciente. Então, eu acho que esses foram os 2 tópicos aí principais, na minha opinião, e tem muito mais coisa, a gente vai trazer para vocês aí nas próximas semanas. Alguém quer complementar com mais alguma coisa? Acho que um ponto também que a gente tem que lembrar é que nesse congresso ficou muito claro a tendência de ser preservador de órgão, né? Acho que ficou muito claro isso tanto nos tumores renais, cada vez mais a gente tende a fazer nefrectomias complexas, mas nefrectomias parciais, então a gente tem que tentar preservar o rim cada vez mais. E também no tumor de bexiga, no câncer de bexiga, foi um dos assuntos mais comentados no primeiro dia do congresso, foi a preservação de bexiga. A gente já tem um protocolo muito bem estabelecido, mas para casos específicos, mas que está cada vez mais entrando no nosso dia a dia, e agora a gente viu na plenária lá uma apresentação brilhante. Interessante mesmo, né? Zé, você quer comentar um pouco dessa questão da preservação da bexiga? Como muito bem lembrado aqui pelo Paulo, acho que isso é uma das coisas aí, talvez uma das mais importantes, né? Protocolo de preservação vesical ganhando tração aí na comunidade urológica. Nós comentamos isso acho que num vídeo do primeiro dia, né? Então só dá uma olhadinha uns vídeos para trás que vai encontrar essas informações. Isso foi muito falado e bastante falado também sobre a vigilância ativa, né? Tentativa segura de não operar o paciente com câncer de próstata em situações muito iniciais de avaliação se aquele subtipo de tumor pode ser acompanhado com segurança ou eventualmente até não sofrer nenhum tratamento mais radical, como a cirurgia para retirada da próstata ou a radioterapia. Então, tanto nos cânceres de próstata, cânceres de rim e câncer de bexiga, bastante atenção aí nesse foco de preservação do órgão, né? Tentativa de tratar sendo o menos invasivo possível, a ponto de você de repente não fazer nada, você saber de alguma forma, através de algum exame, que você pode simplesmente acompanhar aquele paciente com segurança. Bom,
Gente, muito obrigado mais uma vez para você que acompanhou aqui nesses últimos dias. Foi um prazer enorme poder trazer em primeira mão para você essa novidade. A intenção dessas apresentações, dessa energia que a gente vem dedicando nesse projeto aqui do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia é trazer um conhecimento, trazer um pouco da ciência, mas para uma linguagem que os nossos pacientes consigam entender. E para aqueles que não são nossos pacientes também possam chegar com o seu médico, chegar com a sua equipe que está cuidando e conseguir ter uma discussão com menos assimetria de conhecimento, né? Então a gente acredita também que pessoas bem informadas fazem melhores decisões, engajam mais no seu tratamento e têm melhores resultados. Nós somos o Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia. Um grande prazer e obrigado mais uma vez pela parceria de vocês. Um abraço, até a próxima.